Imaginem que vocês passaram, cada um de vocês, né? Imaginem que cada um aqui passou 15 anos numa instituição, que você entrou lá com seus pais prometendo que você iria ser gente, que você iria se educar, e que durante esses 15 anos você esteve numa sala de aula onde você era meio que forçado a aprender coisas que você não sabia o motivo. E o que mais levava você a estudar essas coisas era a sanção que poderia vir depois, por meio da prova que o professor ia aplicar e que ele ia reprovar e fazer estudar de novo aquelas mesmas coisas, ou então o medo de ser ridicularizado pelos seus colegas. Imagine também que você, durante todo esse tempo, a sua grande expectativa era sair daquele local e ir para outra instituição que os seus pais lhe garantiam que ia ser lá onde você ia conseguir receber o famoso diploma, se tornar agente, ser bacharel, e que logo depois você iria aí seguir sua carreira, sua vocação e etc. Mas imagine também que todo o conteúdo dessas instituições que você estudou, ele foi determinado por burocratas que estavam a milhares de quilômetros da sua casa, que na maioria eram analfabetos, ideólogos e maliciosos. Imagine também que lá você aprendeu uma série de distorções, como por exemplo que a poesia de Camões era a mesma coisa da poesia de Caetano Veloso, que a física de Newton era a própria realidade encarnada, que o grande pecado do mundo de hoje seria você jogar o lixo no meio da rua e que o aquecimento global iria fazer a Terra ser inundada pelas geleiras derretidas. E durante todo esse período também, seus pais sempre diziam a você: estude porque eu tive que trabalhar muito para você estudar. Então você também tinha aquele sentimento de culpa e tinha a promessa de ser alguém. Mas no final das contas, o que é que aconteceu? Você saiu de lá e você ficou com a incapacidade de ler a mais alta poesia da sua língua, e você, em um dado ponto, terminou e recebeu seu diploma, e você ficou meio que perdido na vida, talvez numa crise existencial, e você parou para pensar e talvez você não tivesse feito o curso correto, talvez você não tivesse tanto trabalho como disseram, e parece que durante todo esse período seus pais investiram milhares e milhares e milhares de reais, e quando a gente para fazer as contas, a gente passou 5 horas por dia, 5 dias por semana, 10 meses por ano, durante 15 a 20 anos, e todos talvez tenhamos passado por isso. Mas quando a gente coloca assim em perspectiva, dá o peso real disso. Saindo dessa situação, saindo desse processo, dessas instituições que prometiam educação, você, em um dado ponto, percebeu que essa educação não veio. E aí você teve agora, depois de ter passado todos esses anos, por si mesmo buscar sua própria educação. Vocês imaginaram? Eu acho que não precisa imaginar, basta recordar um pouco. Eu estou falando de vocês mesmo, e estou falando de mim mesmo. Por que eu puxei para falar sobre educar para quê? Para uma situação que nos é tão palpável. Porque não dá para você medir uma educação simplesmente pelo seu currículo, pelo seu método, pelas suas estruturas. O resultado da educação é a pessoa que passou por aquele processo. E se vocês querem saber o resultado dessa coisa que hoje chamamos de educação, olhem ao redor de vocês. Olhem o que está acontecendo. Olhem o quanto vocês percebem em vocês mesmos, o quanto vocês ainda precisam se educar. Mas para que a gente possa ter um parâmetro, e antes de eu adentrar mais como prometido na palestra do que é a educação hoje no Brasil, essas reflexões, eu queria fazer um paralelo. Para que a gente fale de educação e do que é educação hoje, é preciso que a gente tenha uma noção do que foi a educação e de onde veio esse nome e como é que a coisa mudou e como é que a coisa se tornou o que hoje a gente vê nas nossas escolas e nas nossas faculdades. Isso aqui é o resumozinho.
No fim de tudo, o que é que aconteceu? Nós saímos incapazes de ler Camões, mas pretensiosos para desprezar Aristóteles. Incapazes para a vida, talvez exceto para uma profissão para a qual não há mercado, exceto o pessoal da medicina aí, e em crise vocacional. E aí você tem que buscar a sua própria formação posteriormente. Mas eu quero falar, como eu disse, da educação. Como é que essa coisa começou? Mais ou menos 5 séculos antes de Cristo, até o século XV, e foi se degradando um pouco mais até o século XVIII, e do século XVIII em diante, a coisa mudou radicalmente. Mas durante todo esse período de mais ou menos 20 séculos, a educação teve um centro estável, e ela foi uma coisa mais ou menos identificável e contínua. Para a gente compreender o que era essa educação, eu dividi alguns pontos. Eu queria começar primeiro qual é o objetivo dessa educação. E, diferente do que a gente vê hoje, a educação nesse tempo, a educação de verdade, eu vou chamar de educação, certo? Esse fenômeno. Depois eu vou chamar essa outra coisa que a gente passou de outro nome. O primeiro objetivo era formar uma pessoa inteira. Não era formar um profissional, e não era primeiro formar um ser humano completo e equilibrado nas suas funções principais, que é a ação e a cognição. Para a gente fazer isso, como é que a coisa funciona? Como dizem os anglo-saxões, first things first. Se você quer fazer com que você se desenvolva de maneira harmônica e equilibrada, você vai ter que lidar com a primeira de todas as coisas. É engraçado que, se você vai estudar a história da educação, poucas vezes você vê a referência de que a educação começa pela literatura e pela linguagem. Isso era uma coisa tão patente e tão óbvia que sequer é mencionado nos manuais. Primeiro você tem que desenvolver, então, na educação, para cumprir aquele objetivo, a linguagem e a imaginação. Aristóteles já ensinava, e vocês podem verificar nas próprias vidas, que o conhecimento humano ele se dá através dos sentidos. Então, você vê uma vaca, você toca nas coisas, você observar um bebê pequeno, ele está sempre conhecendo o próprio corpo, conhecendo as coisas em redor, gradativamente vai subindo, e você apreende as coisas através dos sentidos. Mas tem um detalhe muito importante. Se você vai raciocinar sobre essas coisas, se você vai relacionar sobre as coisas, você precisa guardar uma recordação, uma imagem e falar para você mesmo aquilo que você percebeu com seus sentidos. E daí que a importância crucial do desenvolvimento da linguagem está. Para você raciocinar sobre, por exemplo, se eu disser a vocês, vamos tomar um agora, não é necessário que ninguém aqui, nesse momento que eu estou perguntando, vamos tomar um agora, esteja com a cerveja em punho e coloque para dentro. Você já tem a recordação, você já tem as figuras, já tem as relações que vocês fazem com aquilo. Do mesmo jeito, se eu disser, a vaca é tal coisa, o cachorro é tal coisa, o gato é tal coisa, não é necessário que você, toda vez que for pensar sobre uma vaca ou uma cerveja, você tenha que montar um quarto com uma vaca, uma cerveja, um tigre, para você pensar sobre essas coisas. Então, o processo natural de conhecimento é, você conhece uma coisa e você guarda recordações dessa coisa. À medida que você vai desenvolvendo a sua capacidade de linguagem, essa representação que você fez das coisas que você conhece, ela vai ser mais precisa. E à medida que você vai guardando mais recordações precisas, você vai ampliando a capacidade de imaginação. Você vai ter mais possibilidades na sua cabeça, você vai ter mais recordações que, sempre que você vê outra coisa nova, outra coisa relacionada, aquelas coisas meio que se entrecruzam e fazem perceber e compreender melhor as coisas. Daí que a linguagem e a imaginação, elas precisam estar interligadas e elas precisam ser desenvolvidas desde o primeiro instante. Para que você possa compreender o mundo e compreender a si, e relacionando isso, você vai desenvolvendo a capacidade cognitiva, que é a mais alta e mais importante do homem. Além de tudo, quando você desenvolve a sua imaginação, você está cada vez mais livre, cada vez mais
desligado das coisas que lhe tocam imediatamente. Se você só conhece o seu pequeno mundo, e a gente que está lá no Clube do Livro do Zé Lins do Rego pode ver essa experiência muito claramente com a personagem que sai do engenho e que depois vai para a escola e vê referências maiores do que aquela que ele tinha, e ele vai percebendo que o mundo é muito maior, que a mesa da casa do avô não era tão grande comparada à da escola. E assim ele vai tendo possibilidades maiores de reflexão e de conhecimento. E tem outra questão também. Com a capacidade de imaginação e abstração, é possível que você passe a sair somente de você mesmo e você vá cada vez mais compreendendo os outros. E como diria o mandamento, que é necessário amar o próximo como a si mesmo, é impossível amar o próximo se você sequer se interessa por conhecer e conhecer o próximo. Mas é a própria imaginação que, quando você aprende a ler um livro da maneira correta, aprende a assistir um filme da maneira correta, permite com que você se identifique com situações e com sentimentos e com ocasiões e com pessoas que você nunca viu e situações que você nunca vivenciou. Então isso dá mais humanidade, dá mais capacidade de se identificar com aquilo que não é você mesmo e lhe tira gradualmente do seu mundinho fechado. Daí, por isso que essas duas capacidades eram as primeiras, mas elas não vinham só. Nós não somos meramente seres angelicais e espirituais, nós não temos apenas cognição. Daí que sempre esteve em vista na educação a necessidade de você, à medida que desenvolve a cognição, a capacidade de conhecimento, de imaginação e de linguagem que está toda interligada, é necessário que você desenvolva também na pessoa, no sujeito, no aluno, a capacidade, as virtudes correspondentes que vão facilitar com que você lide com aquilo que você conhece. Parece óbvio, né? Se você tem uma cabeça fechada, se você tem uma compreensão rasa e pequena da realidade e você a vai aumentando, é necessário que você também fortaleça o seu ser por inteiro para que aquilo não meio que exploda. Até o Sertiange fala disso no livro da Vida Intelectual, que é muito interessante. O desenvolvimento meramente do intelecto faz com que ele seja um órgão meio que extrapolante, é um órgão meio que deformado na estrutura do ser. Então, é necessário nessa educação que você desenvolva virtudes que, à medida que aquilo que você sabe vai iluminar o que você deve fazer, quem você deve ser, que atos você deve tomar e que atos você não deve tomar. E aí isso ajuda também a capacidade de imaginação. À medida que você sabe de alguma coisa, você vai ter uma responsabilidade sobre aquela coisa que você sabe. Então, você não pode simplesmente dar de ombros um novo conhecimento que você tem, e você vai ter que, à medida que você age conforme aquilo que você diz e sabe que é bom, aquilo vai se firmando de maneira mais presente e atual no seu próprio ser. Então, muitas virtudes estão envolvidas nisso. A virtude da sinceridade, da coragem, a coragem de olhar para você mesmo e saber que você é burro, a coragem de olhar para você mesmo e saber que aquilo que você acabou de aprender é necessário que você haja de diferente maneira da sua vida. Então, nessa educação, você tinha uma relação extremamente harmônica entre o que você conhece, o que você sabe e aquilo que você é e como você age. E dessa maneira que você desenvolve essas coisas de maneira paralela e de maneira como que um fluxo constante. Você conhece e você faz. Você faz e fortalece o que você sabe. A pessoa vai saindo de si mesma e vai crescendo e vai ampliando suas possibilidades e vai se tornando uma pessoa assim educada. E no fim das contas, essa educação ela termina por educar para a liberdade. Daí o nome daquela que chamava antigamente das artes liberais. Não confunda, por favor, artes liberais com o liberalismo econômico. Não se trata disso, se trata de coisa muito maior. Então, a verdadeira liberdade é a liberdade interior. Isso se pode ver da história dos heróis, dos santos, dos gênios. Muitas vezes você tem uma situação totalmente adversa na sua circunstância, na sua sociedade, no grupo no qual você está inserido, mas a atitude de uma pessoa
verdadeiramente consciente e livre interiormente é bem diferente de outras que são simplesmente vítimas das circunstâncias. Viktor Frankl falou muito bem disso quando ele trata da sua teoria da logoterapia, a qual ele desenvolveu estando no campo de concentração e vendo a reação diferente de vários prisioneiros diante daquele mesmo horror, aquela mesma desgraça. A dignidade que você, ao desenvolver-se interiormente e tendo essa liberdade, essa capacidade de conhecer e essas virtudes para afincar o conhecimento, lhe dá uma dignidade maior perante as circunstâncias que muitas vezes não estão à nossa mão. E essa educar para a liberdade é justamente a capacidade de conhecer e a virtude. Uma sem a outra descamba em falta de liberdade. E isso é muito diferente da liberdade civil, porque a liberdade civil é uma mera ilusão. A liberdade civil, ela praticamente não existe e ela pode desaparecer a qualquer momento com qualquer rapazinho com 38 na mão, de 14 anos, quando ele encosta o cano no seu peito e aperta o gatilho. A liberdade civil, ela pode desaparecer com um terremoto, com um acidente, qualquer coisa. A verdadeira liberdade, a liberdade almejada na educação, é sim a liberdade interior. Esses eram os objetivos, mas e a questão, como é que se cumpre isso na educação? Qual é o conteúdo, qual o método e qual a prática? Para que você possa desenvolver a linguagem, a imaginação e as virtudes, era necessário, portanto, você tomar como tomar como base, tomar como conhecimento e aprender corretamente relacionar com sua própria vida as grandes personagens, as situações e as possibilidades humanas que estão consignadas na história e na literatura. E por que história e literatura? Por quê? A história dá a medida do que realmente aconteceu. A literatura dá a medida do que poderia ter acontecido. Quando você vê o que há na literatura de possível, você vai à história e vê o que realmente aconteceu. Então você dá um limite à literatura e pode até verificar a veracidade dela ou não, ou se é mera imitação de real literatura. E à medida que você vai saindo simplesmente da sua cultura imediata e você vai apreendendo as personagens da literatura do século I da Roma Antiga e do século XIII de Florença e de Portugal do século XX, do século XIX, e você vai colocando tudo isso, internalizando tudo isso e tornando isso patrimônio seu, aquilo que sobreviveu durante séculos e séculos, ou seja, aquilo que realmente tem valor. À medida que você vai fazendo isso, isso vai dando várias e várias possibilidades na sua cabeça. Quando você vai lidar com a situação real na sua própria vida, você pode recorrer não ao que o seu vizinho faz, ou ao sua família faz, seus amigos fazem, mas você pode pensar o que é que talvez a personagem de Ovídio, ou de Cícero, ou de Dante Alighieri e outros literatos do mundo inteiro fariam. E aí você vai ter uma possibilidade a mais para pensar a respeito da situação que se lhe apresenta sem que você tenha pedido. E o filósofo Leibniz, ele dizia que quanto mais figurinhas você tem na sua cabeça, mais inteligente você é. Então, à medida que você vai estudando isso, você vai colocando esse mundo interior dentro de você, ampliando esse mundo interior e abarcando a cultura de todos os tempos. E isso vai lhe dar as possibilidades humanas que o melhor da humanidade colocou em livros e que foi transmitido oralmente e que chegou até hoje, 25 séculos depois, 20, 10, 15 séculos depois, e você vai ter muitas e muitas comparações para fazer com aquilo que você sente, aquilo que você deve fazer, as pessoas que você conhece, ou aquilo que os processos interiores que se desenvolvem em você. Além disso, quando você estudava a alta literatura e a história dessa maneira, em primeiro lugar, você ao mesmo tempo, digamos, purificava a sua compreensão da sua própria língua. E aí, voltando à questão do conhecimento, a língua, ela não é criada por cada um de nós. À medida que nós nascemos numa nação, nós temos que compreender e adquirir esse patrimônio comum. E aí, quando a gente entra
nessa sociedade, nessa nação, e você adquire esse patrimônio comum, você pega emprestado a língua, o modo de se expressar, para que você mesmo possa pensar sobre aquilo que você conheceu com seus próprios olhos. Mas você não tem como primeiro se comunicar com você mesmo para que depois você possa comunicar com outros. Imagine quão inviável seria se nós, cada um de nós, tivéssemos que criar uma língua nós mesmos. Quando você fazia isso, estudava literatura, e por que a literatura, como eu disse, não só pela questão das personagens, mas pela questão da língua. Você iria aprender a língua no mais alto nível. E a partir desse estudo você ia aprender tudo. Morfologia, sintaxe, semântica, sonoridade, cadência, as várias camadas de significado. E como é que isso era feito na prática? Era o que se chama de enaratio poetarum. Uma criança, imaginem vocês, de 7 anos de idade, mais ou menos, depois de ter sido alfabetizada e depois de ter recebido noções de matemática básica, ela ia receber do seu professor, que geralmente iria dar uma aula particular para ele no início. Ele iria declamar a mais alta poesia de sua língua. Então, no caso nosso aqui, que é o português, você aos 7 anos iria receber as instruções do seu professor de Camões. Então ele começaria: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. E aí, à medida que ele ia ensinando os versos dos Lusíadas, a maior poesia épica de nossa língua, ele iria não só ensinando a poesia, mas ele iria ensinando a cada palavra, por exemplo, as armas. As armas, ele não está se referindo a armas exatamente. Ele está se referindo fazendo uma figura de linguagem para exército. Então, daí o professor já ia ensinar figura de linguagem. O aluno, por si mesmo, ele iria aprender a sonoridade, saber o que soa mal e o que soa bem a sua própria língua. Coisa tão difícil entre nós hoje que perdemos essa tradição de educação. Hoje o que se vê são pessoas misturando português com línguas estrangeiras, escrevendo em inglês com palavras portuguesas, etc. Então, quando ele falasse as armas, ele iria já explicar a figura de linguagens, história, que armas ele está se referindo, que batalhas ele está se referindo, da ocidental praia lusitana. Ele então aí teria que falar de geografia. E aí, ao longo daquela poesia épica, a mais alta e a mais difícil, quando terminar desse estudo, que era feito de um professor que via o aluno de verdade e considerando a sua individualidade, ele iria aprender uma gama de coisas e ele ia começar do mais difícil. Por quê? Porque daí então qualquer coisa ele poderia fazer por ele mesmo. E daí que está a educação para a liberdade. Ele não ia precisar de longos anos e ter uma dificuldade extrema de ler qualquer coisa. E a função dessa compreensão da língua e da literatura nesse nível é para que você, à medida que leia o que um poeta fez, o que ele falou de uma maneira mais condensada e mais simbólica e mais espremida, por assim dizer, mas ao mesmo tempo memorável e forte, que você consiga identificar na sua vida do que é que ele está falando. Só escutar as coisas pela beleza mais externa não vai fazer pessoas melhores. Por isso que você vê tanta gente com uma vastíssima cultura literária, etc., que na verdade são um bando de canalhas e de estúpidos. Então é necessário que nesse processo de aprendizagem você aprendesse também as várias camadas de significado e a extrair daquilo que está lá na literatura. Ele falou isso, mas onde é que isso está na minha vida? Onde é que eu posso observar isso? De que isso vai me servir? Então você tem que fazer o caminho do que foi expressado na linguagem para o que é observável na realidade e vice-versa. Depois, então, você vai poder observar algo na realidade e também expressar em linguagem da maneira memorável e correta que sirva para você e para os outros. Esse que eu falei agora eram os objetivos e os métodos, etc. E quem é o agente? Quem é o professor? Quem é a pessoa que vai ajudar outra pessoa a de fato se educar? Esse professor, ele tinha que dominar muito bem
intelectualmente aquilo que ele está passando para o outro, mas não só. Era necessário que ele também já tivesse passado por esse processo de educação e que ele, em si mesmo, como homem, como pessoa, encarnasse aquele conhecimento que ele estava passando a seu aluno. De modo que o aluno, ao receber do professor uma verdadeira educação, ele ia aprender tudo aquilo que eu falei, mas não só. Ele teria uma pessoa virtuosa, capaz, livre, diante de si, que ia servir para ele de modelo inspirador, para que ele, nos seus verdes anos, no começo da sua vida, pudesse ir crescendo e amadurecendo e tomando como exemplo uma pessoa real que estava à sua frente. Então essa relação justamente do professor com o aluno era uma relação muito mais pessoal, íntima, íntegra, amorosa. Era feita uma coisa de pessoa para pessoa e não de fingimento e de papéis reais de pessoas pela metade, como hoje é feito. E eu falei um pouco disso, no início eu tinha dito a vocês que para você medir uma educação não é necessário, não é possível somente você falar dos métodos e etc, dos objetivos. É necessário que você traga a pessoa real fruto disso. E eu vou citar aqui 2 exemplos, 3 na verdade. Primeiro era um rapaz lá no século IV, na África, que ele foi educado assim. E o que foi que ele fez? Ele teve uma carreira intelectual formidável. Ele passou por estudo de diversas filosofias e religiões. Aos 29 anos ele assumia o posto mais alto intelectual da época, que era ser catedrático de retórica da Cátedra do Império de Milão. E depois disso ele ainda teve uma vastíssima obra de filosofia, de psicologia em parte, de teologia, e foi, além disso, criou um método literário inteiramente novo, um método de autobiografia que ao mesmo tempo tratava das suas questões psicológicas com a crueza e com a veracidade tal, que serve de muito auxílio a todos nós para o autoconhecimento e a partir do autoconhecimento conhecer a realidade exterior. E de quebra, esse rapaz da África do século IV, ele ainda foi canonizado e hoje a gente chama ele de Santo Agostinho. Outro rapaz que foi assim educado, ele vivia em Florença, né, no século XIII, e ele escreveu, ele além de ter sido formado em medicina, em farmacologia, lutou guerras, batalhas, foi um militar atuante e escreveu assim o que é considerado por muitos a maior poesia da história, né? O maior livro de poesia. Como é esse livro de poesia? Ele é composto de 100 cantos, todos em tercetos, todos rimados, todos metrificados, que tratam de história, de teologia, de filosofia, de psicologia, de antropologia, que demonstra com clareza tal, dão um vislumbre do que seria a vida após a morte, mas ao mesmo tempo dão uma noção do que era a vida, o contexto cultural no qual ele se inseria, de quem era ele e tal. E esse rapaz se chamou Dante Alighieri. E agora, para não ficar só nesses 2 exemplos, eu queria aqui para vocês, em loco, mostrar o exemplo de alguém que também teve esse tipo de educação. Isso aqui é um poema de Ovídio. Então a gente já foi para o século IV na África, a gente já foi para o século XIII em Florença, e agora a gente volta para o século I a.C. e século I em Roma antiga. E vejam bem vocês qual é o fruto que você pode tirar de uma literatura que parece tão longínqua, que é tão pequenininha, mas vejam a beleza da forma e vejam o tanto de coisa que podemos extrair. Eu vou declamar para que fique um pouco mais... Entendam a sonoridade da coisa. A gruta da inveja. É a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondida, aonde não vai, o sol não vai, nem vai favonho. Reina ali rigoroso, eterno frio. De úmidas grossas névoas sempre abunda. O monstro vive de vipéreas carnes, dos seus tartários vícios alimento.
Da morte a palidez lhe está no aspecto, magreza e corrupção nos membros todos. Olha sempre ao revés, ferrugem torpe, nos asquerosos dentes lhe negreja. Vê-se o fel verdejar no peito imundo, espumoso veneno a língua verte. Longe o riso lhe jaz dos negros lábios, se só no mais há pranto, há nela riso. Em não vendo chorar, lhe acode o choro, não goza de um repouso, um só momento. Os cuidados que a roem não sofrem sono, mirra-se de pesar ao ver nos homens qualquer bem. Rala e rala-se a maligna, é verdugo de si, ódio de todos. Então veja bem, Ovídio compôs isso, 21 versos. Isso aí foi traduzido por Bocage. E ele está fazendo uma análise da inveja, de um sentimento que é comum a todos nós e às pessoas que nos rodeiam. À medida que você tem uma capacidade de leitura verdadeira e que você tem acesso ao que o melhor da humanidade produziu, você pode resolver um problema que talvez pareça insolúvel para você hoje, recorrendo a algo que foi escrito há 21 séculos atrás. E aí, o que é que ele faz? Ali, por exemplo, no final, ele diz, é verdugo de si, ódio de todos. Que a inveja, ela é ao mesmo tempo carrasco da própria pessoa que a mantém e é ódio de todas as outras pessoas. Então, toda a palidez, toda a imundície, a ferrugem, o que negreja, demonstra os efeitos da inveja na pessoa. A partir do momento que você pode verificar isso nesse poema, você pode refletir e identificar em você mesmo um sentimento que é bem comum. Mas melhor do que eu, e eu trouxe esse texto aqui porque ele também dá testemunho da educação de 3 pessoas. Ovídio, do século I a.C. e I, que traduziu na Roma Antiga, ou que escreveu na Roma Antiga. Bocage, do século XVIII, XIX, que em Portugal fez a tradução, e de um homem, um jovem homem que está vivo ainda hoje e que está lá morando no Rio Grande do Sul e que, se Deus quiser, vai estar aqui em novembro. Isso aqui é o comentário que ele fez a alguns desses versos aí. E ele diz, por exemplo, a inveja vive numa gruta, primeiro porque se esconde e nunca confessa como quem é. Ela se baseia na combinação única entre o sentimento profundo de inferioridade e o impulso de afirmar exteriormente a própria superioridade. Essa contradição só pode persistir se não for exposta à claridade da consciência, na alegoria à luz do sol. Pois no momento mesmo em que digo sou invejoso, a inveja se converte ou numa admissão da minha inferioridade ou num esforço sincero de competição com aquele que eu invejava. Acabando a absurda convivência dessas forças contraditórias na minha psique, acaba a inveja. Por isso ela se esconde e jamais se mostra à luz do dia. Então veja, para poder ele dizer isso de uma maneira condensada, Ovídio colocou lá a noção de que a inveja era uma gruta úmida e que não conseguia suportar a claridade da razão que era simbolizada pela luz do sol. Em segundo lugar, ele vive numa gruta porque grutas são frias. O frio significa isolamento e a inveja isola os homens, já que os leva a odiar seus semelhantes. Se às vezes as multidões parecem unir-se em torno dela, isso não passa de ilusão. Cada invejoso está completamente sozinho e a sua união é apenas uma coincidência estratégica de interesses. A umidade se explica porque a inveja vive de assaltos emocionais, não suportando a secura e claridade da razão. O frio do inverno também quer dizer velhice, infertilidade e desamor em oposição à juventude, fertilidade e o amor da primavera. Como a inveja é amarga e improdutiva, é semelhante aos velhos que só reclamam e não têm forças para fazer nada, e a terra castigada pelo frio em que não se pode plantar. Então, por aí você tira o que é realmente saber ler. Saber ler é pegar aquela forma condensada e conseguir extrair esse tipo de compreensão para a sua própria vida. A partir do momento que você faz isso, você aumenta as suas possibilidades de lidar com as outras pessoas que carregam a inveja ou seus próprios assaltos de inveja. Com uma simples coisa que ele falou.
a inveja sobrevive de assaltos emocionais e você tem que negar. Se você não nega, a inveja já se transmuta em admissão de inferioridade ou de ambição de buscar algo superior. Então acaba-se a inveja. Então, veja bem, como a compreensão de algo, a leitura correta pode trazer benefício à nossa própria vida. Para fechar esse ponto, eu queria só falar mais duas coisas. Uma coisa bem importante que o professor Olavo sempre fala é que a educação é desaculturante. Em que sentido? No sentido de que você passa de cidadão, de pessoa na sua própria sociedade, no seu âmbito imediato, na sua cultura imediata, para gozar das possibilidades da cultura de toda a história humana, de todos os tempos e todos os lugares. Você pode participar disso e ter isso como parâmetro e como possibilidade para guiar a sua própria vida. E o significado da palavra educação a educação vem da palavra exducere, que quer dizer conduzir para fora. E aí tem uma interpretação do professor Olavo e outra do professor Rafael Falcão que são bastante interessantes a esse respeito, que falam o seguinte: conduzir para fora significa você sair de si mesmo e abarcar cada vez mais o mundo como um todo, as possibilidades como um todo. E, por outro lado, significa tirar para fora, né? Colocar para fora aquilo que dentro de você é o que há de melhor, mas que só com muita dificuldade, só com muita luta você pode fazê-lo, porque é sempre mais fácil e preferível não fazer nada ou fazer qualquer coisa mais aparentemente agradável, mas que no fim das contas não vai trazer tanta recompensa. Se dominar a sua própria língua, como eu falei, é adquirir a herança de um povo e integrar-se nele. Dominar a mais alta expressão cultural é adquirir a herança do melhor da humanidade e ter acesso a esses mais nobres homens de todos os tempos. Daí a importância de você aprender a sua língua, não com uma literatura baixa, mas com o mais alto, porque daí você pode ter acesso a tudo mais. Agora, para fazer o paralelo que eu queria de fato, eu vou falar já que eu falei o que era educação, agora eu vou falar desse outro fenômeno que rouba o mérito da educação, rouba o nome da educação e que faz coisa extremamente diversa e moralmente oposta à educação de verdade. Na melhor das hipóteses, a gente poderia chamar isso de instrução, mas a gente também poderia chamar isso de mutilação, deformação ou engenharia social. Eu não sei como resolver esse problema e é uma coisa que realmente me incomoda quando a gente está falando de sistema educacional, vamos dar educação para todos, dinheiro para a educação, viva a educação, coisas do tipo, quando isso não é educação, simplesmente porque, e aí é isso que eu quero mostrar a vocês agora. Por hora, provisoriamente, eu vou chamar isso de deformação, ok? Qual é o objetivo da deformação? O objetivo, primeiro, pode ser formar, eu estou indo aqui do melhor para o pior, profissionais, cidadão, militante ou um novo homem. O que é o problema de tudo isso aí? É que isso não concebe uma pessoa por inteiro. Se você somente forma um profissional, você está dizendo o seguinte para a pessoa: meu querido, eu não me importo com você, contanto que você vá exercer uma função aqui na sociedade, que você gere frutos, dinheiro para os outros, para você, e você coma lá na sua casa e eu estou satisfeito. Se você morrer, eu substituo você por outra pessoa e tanto faz para mim, então se todo mundo for igual, melhor assim. Quando você forma um cidadão, você quer trocar toda a moralidade da pessoa e colocá-la sempre olhando e sempre se coibindo e sempre se orientando perante aquilo que na sociedade, através do poder do governo e de outras fontes, está sendo mais exigido. Então você também forma uma pessoa esvaída de si e forma uma pessoa que está sempre vivendo para não ser tolhido pelo poder mais imediato. Militante, eu não preciso nem falar, vocês podem olhar nas ruas, inclusive sexta-feira vai ter um bocado. E
O pior de todos, pode parecer que militante é uma coisa ruim, mas o pior de todos é quando você quer educar, quando você quer instruir uma pessoa para ser um novo homem. Quando você quer instruir a pessoa para ser um novo homem, você parte do princípio de que, primeiro, Deus não é bom o suficiente, né, que fez a gente. Segundo, eu sou fodão e eu posso dizer a você que você vai ser melhor de tal maneira e você vai ser melhor, e você vai ser essa pessoa. Eu não quero saber o que é que você acha, eu sou iluminado, eu sei das coisas, e você vai ser um novo homem, quer queira ou quer não. E deixa eu dizer a vocês, é isso que acontece nas escolas e na faculdade, certo? É isso que acontece de verdade. Eu não vou ter tempo aqui de chegar para mais documentos e coisas mais palpáveis, mas depois eu vou indicar uns livros. Então, isso parte justamente do medo e do desprezo que as pessoas que colocam em curso esse processo de deformação têm da inteligência humana. Eles sabem que pessoas inteligentes e têm medo disso e estão nem aí para a inteligência das pessoas. Eles sabem o perigo que isso é para o status quo, para as coisas como estão e para eles fazerem o que eles bem entendam. Engraçado é que esse mesmo pessoal que promove diuturnamente esse tipo de deformação, eles não fazem isso com a família deles, eles fazem isso com todo mundo. O objetivo de fato da deformação é tornar você cada vez menos capaz e menos livre, certo? Ao contrário do outro objetivo. E como é que você faz isso? Primeira coisa é que você tem que fazer as pessoas duvidarem da própria inteligência e, aos poucos, tirando todo o alimento, toda a substância que pode fazê-la crescer, pode fazê-la se tornar algo na sua plena capacidade. Quem já ouviu essas frases aqui, nesse sistema de educação que vocês fizeram? Cada um tem sua verdade, toda opinião é válida, todo mundo ensina e aprende. E, pior de tudo, você ensina que todo mundo tem que ter consciência crítica. Né? Então você pega um menino de 6 anos e diz: meu filho, o que é que você acha da vida? Ele não acha nada, né, naturalmente. E aí você força ele a achar alguma coisa da vida, ele só vai achar besteira, e aí ele não vai aprender nada e ele vai ficar muito orgulhoso, porque o professor está dizendo a ele que ele deve dizer a opinião dele, quando ele deveria estar aprendendo a princípio, para depois ele poder ter a liberdade de pensar com os próprios miolos, como muita gente pretende, né? Quando você diz, em primeiro lugar, que cada um tem sua verdade, notem o primeiro. Você já viu uma pessoa que diz que cada um tem sua verdade, ao invés de ir no posto e pagar uma gasolina caríssima, jogar água da torneira dentro do tanque de gasolina delas? Vocês já viram isso? Vocês já viram um professor que diz que todo mundo tem sua verdade, passar você de ano se você não quiser não colocar o que ele pediu na prova? Eu acho que não, né? Quando você diz também que toda opinião é válida, todo mundo ensina, o que é que você está fazendo com crianças? Pessoas que deveriam estar sendo levadas à compreensão do melhor que a humanidade fez, relacionar, aprendendo passo a passo, adquirir toda a imaginação e toda a cultura. O que é que você está fazendo? Você está negando a ela o alimento básico que ela necessita para que ela caminhe com as próprias pernas depois. E tudo isso são meramente desculpas, meramente meios de fazer isso. Aí tem várias coisas que a gente pode falar, né? Tudo é arte, tudo é cultura, toda literatura tem seu valor. Daqui a pouco a gente vai tirar essa prova se toda literatura tem seu valor. Acontece que você cria um critério, não tem mais um critério valorativo das coisas, você cria uma equiparação grotesca. Então, Caetano Veloso e Camões é a mesma coisa, então todo mundo vai aprender Caetano Veloso, né? Porque, como é mais fácil do que os Lusíadas, né? Aí tem aquela coisa, né? Você tem que respeitar os diferentes saberes, os modos de expressão. O que é que você faz com isso? Se você chega para uma criança ou para um jovem, respeitar os diferentes saberes e modos de expressão. Você quer equiparar o saber de uma criança de 5 anos, que não é nenhum, com Dante Alighieri, por exemplo. Então, você pode expressar do jeito que você quiser, você vai ter que criar uma gramática própria. E aí, se cada um tiver uma gramática própria aqui, ninguém vai falar uns com os outros. E ninguém vai aproveitar de todo o desenvolvimento que uma língua teve durante séculos. Então, quando eles aprovam esse negócio de ortografia nova,
Marcos Wagner coloca lá como preconceito linguístico. Isso é preconceito linguístico. E o que é que ele está fazendo? Ele, no fim das contas, está fechando o acesso das pessoas ao que a humanidade já produziu de mais alto. Você está deixando a pessoa no conformismo e na inanição, passando a inteligência, passando fome, e é claro que você só vai conseguir aprender depois o que é de mais raso e de mais baixo. Por isso que vocês sabem muito bem quais são os livros que mais vendem hoje, vocês sabem muito bem quais são as músicas que mais fazem sucesso hoje, os filmes que mais fazem sucesso hoje, e etc, etc. O que é que há justamente em contraposição à educação nesse processo de deformação? Há uma separação claríssima entre conhecer e ser. Basicamente é uma irresponsabilidade entre o que você sabe e o que você é. Vocês já viram aqui, por exemplo, na faculdade, alguém cobrar ao professor a coerência com as palavras que ele mesmo disse na cátedra dele? Isso hoje é praticamente normal. Você pode falar o que você quiser, você pode defender com unhas e dentes, você pode ser pago a peso de ouro, como acontece na nossa gloriosa UEPB aqui em Campina Grande, para educar, pode falar a maior baboseira do mundo, mas saindo de lá você pode viver o contrário daquilo, todo mundo acha isso normal. O que é que isso no fim das contas vai fazer? Isso vai criar uma desarmonia entre aquilo que eu falei que é primordial, a inteligência e o ser, a cognição e o ser, o que você sabe e o que você é. À medida que você não só não alimenta a sua inteligência e que você não cobra a responsabilidade sobre aquilo que você diz e aquilo que você sabe, a pessoa fica totalmente desnorteada, ela não desenvolve nem virtudes, nem desenvolve capacidades cognitivas, nem conhece nada e ela vive perdida, que vejam vocês se não é essa a situação das pessoas ao nosso redor hoje. E o que acontece justamente dentro da universidade, dentro dos colégios, tudo é uma farsa, tudo é um teatro. É isso também que você passa como um recado. Se você vai estar lá falando coisas que você não sabe porque você está aprendendo, e muito menos o professor, com a vida dele, respeita o que ele lhe ensina, porque é que você vai prestar atenção àquilo. O que é que você vai fazer? Você vai cair num cinismo total. Se meu professor, a pessoa que meus pais pagaram caríssimo para eu estar aqui, e eu estou nessa porcaria aqui, anos e anos, horas por dia, ele vai e fala um bocado de coisa que eu não entendo por quê. Além do mais, ele não está nem aí porque ele falou, por que é que eu vou perder meu tempo em estudar? O recado está claro. O recado está claro, não diretamente, o recado está claro por hábito, por comportamento repetido, até que você descamba para o mundo funk. Além disso, existe toda essa estimulação contraditória, que eu acabei de falar, e a dissonância cognitiva, que Pedro explicou muito bem. Então, o que acontece hoje nas escolas é muito mais do que doutrinação, certo? Inclusive, sobre doutrinação, que é importante também saber, o professor Miguel Najib, na Jornada Quebra-Crise do último ano, deu uma palestra e vocês podem ver no nosso canal de YouTube. E é uma palestra realmente estarrecedora sobre como é o ataque mais direto e mais grotesco às crianças. Mas existe também essa questão da dissonância cognitiva, que é você justamente gerar sutilmente, de uma maneira que sequer os pais, na grandíssima maioria da população vai perceber, gerar na criança um comportamento que é induzido pelo modo que a sala é colocada, pela atividade que é proposta, pelo pedido, pela insinuação do professor, pela corrupção do coleguinha, pela pressão da sala. Você vai, aos poucos, instilando na criança um comportamento contrário a tudo que você ensinar a ele dentro de casa. A todos os valores que são valores do mal, valores fascistas, valores das pessoas que não querem ser novos homens. Então, vocês vão pagar por isso, claro, não vão fazer essa benesse para vocês de graça. Eles vão instilando aos poucos comportamentos que são contrários aos seus valores, valores que você ensinar a eles. Então vai chegar um determinado ponto da vida deles que eles não vão suportar, a cabecinha deles não vão suportar pensar uma coisa e agir ao contrário dessa coisa. E o mais fácil que vai acontecer é ele adaptar o que ele sabe ao modo que ele já age. Porque desarraigar um hábito é uma coisa que é necessário virtude, e virtude eles não aprenderam.
Há vários outros problemas. Um deles também é essa questão da instrução para aceitação social. Notem que, numa sala de aula, uma criança, um aluno, ele não é instigado a buscar o que ele realmente se interessa por conhecer, mas ele é instigado a cumprir aquele currículo que os burocratas de Brasília definiram, e porque senão o coleguinha vai zombar dele e o professor vai reprovar ele vai ter que ver aquilo de novo. Então, isso deixa também um recado claríssimo na sua cabeça. Eu não estudo para conhecer, eu não estudo para melhorar, eu não estudo para buscar o que eu realmente quero, para ser quem eu sou. Eu estudo porque o professor está me mandando e porque eu não quero zombar aqui e tal, etc. Porque meus pais vão bater em mim, coisa do tipo. Então, termina que acontece tudo isso. Qual é, no fim das contas, o fruto dessa deformação? É instruir para a incapacidade, desorientação, orgulho e muitos outros vícios, e para se tornar igual aos outros e esvaído de si. Lembram que quando eu falei da educação, a gente falava que o objetivo era tornar você harmônico entre as suas virtudes, seus atos e o que você sabe, para que você fosse cada vez mais capaz em si mesmo de tomar suas decisões, de se conduzir, de escolher suas ações e de melhorar. Aqui o que é que se faz? Ao contrário. Você não sabe nada, você não tem capacidade de conhecer e você também, além de tudo, é orgulhoso, né? Porque o professor disse que sua opinião era válida, sua verdade valia de tudo, você pode inventar sua própria modo de se expressar, etc. Termina que você cria uma boiada de crianças e de jovens e de adolescentes que são burros, pretensiosos, covardes, moles, e aí o que é que acontece? Acontece o meu Brasil brasileiro, né? E muitas outras coisas. Quem provoca essa deformação, ele já sabe que o fruto disso vão ser pessoas desorientadas, pessoas estúpidas e covardes. E o que é que eles fazem? Se por uma mão eles promovem isso, por outra mão eles erigem toda uma nova moral, todo um sistema de regramentos sociais que vão dizer às pessoas constantemente o que elas devem fazer. E como a gente não tem a medida de outras épocas, porque a gente não teve acesso à literatura e à história, e a gente não sabe ler, a gente não tem como comparar. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Essa é a época menos livre da história, certo? Não existe época na história que um governo tenha a capacidade de, se ele quiser, verificar tudo da sua vida. Instalar uma câmera no seu banheiro, no seu quarto, saber todos os seus dados, o que é que você fez, a rota do seu carro, tudo. Sendo que não é só essa dominação física, mas é uma dominação simbólica, de horizonte de consciência, de linguagem e tudo mais. À medida que você vai fazendo, se desligando, você não tem acesso a isso aí, você não tem grau de comparação de experiências, você não entende o que as pessoas faziam, você não entende nada, você só entende o momento presente. E aí esse pessoal vai fazer o quê? Vai danar a lei para você, vai colocar como se fosse a grande verdade do mundo, a autoridade científica e médica, que na verdade, entre aspas, é farmacêutica muitas vezes, e você não tem a mínima noção do que é uma pesquisa científica. Você não tem a mínima noção do que é uma pesquisa médica. Você não tem a mínima noção do que é a produção de um medicamento. Porque você não tem capacidade de imaginação e porque você não tem acesso a isso. E aí você vê pulular por toda a sociedade leis, ditames morais, ditames médicos, isso faz mal, isso faz bem. Dia desse mesmo, uma pessoa estava me dizendo coisas absurdas sobre um hábito que eu tenho. Um hábito de nada. E eu perguntei, como é que foi feita a pesquisa científica para averiguar isso? Não sei. O que é uma pesquisa científica? Não sei. E se eu lhe mostrar essa pesquisa científica aqui, dizendo o contrário? Mas está errado. Está entendendo o que é que está acontecendo? Hoje nós temos a opinião do Beautiful People, né, naturalmente. Você contrata Tony Ramos para fazer propaganda da Friboi, né, e daquelas coisas lá, porque ele é bonito, aparece nas novelas. Todas as velhas do mundo vão comprar a carne, porque Tony Ramos apareceu. Por quê? A opinião dele vale muito. Ele apareceu na novela, porra. Veja. E também você tem, né, o pessoal aquele rapaz, o que é a vida, né? Você tem
Você tem pessoas que não, se você pedir, interpreta aqui esse poema aqui de Ovídio, por favor, me explica o que esse rapaz está dizendo aqui. Ele não vai conseguir, mas ele tem a pecha de intelectual, ele tem um diploma de tal ou qual academia, e ele está lá dando opinião e todo mundo está respeitando. Então você tem a mídia, tudo isso aí, desculpa a expressão, cagando regra, 24 horas por dia, sobre quem a gente deve ser, o que a gente deve fazer e tal, porque isso faz mal, aquilo não faz mal. Você não consegue ver a realidade com seus próprios olhos, você duvidou da sua inteligência, você está desorientado, e tudo que você ansiava era justamente alguém que viesse lhe dizer o que fazer. E aí, esse pessoal que provocou essa sua desorientação, por outra mão, levantou todo um estado de coisas, todo um establishment de coisas que vai dizer todo dia o que você deve fazer. E aí você vive como boiada fazendo isso. Quem é o agente desse processo de deformação? Se lá eu tinha dito que o professor ele precisava não só conhecer muito bem aquilo que ele estava ensinando, mas que ele precisava encarnar aquilo na pessoa dele, aqui não. Pode ser, a pessoa pode saber mais ou menos de onde vem aquele negócio que ele está ensinando, pode nem saber direito, pode enrolar, né? Quem teve aula no meu colégio sabe de muitos professores assim, alguns que ao invés de me dar notícia, não pedi nem para ensinar, dizer que bocagem e ouvido existia, ele estava cantando chiclete com banana na sala. Né? Então, esse professor ele não precisa estar consciente disso e muito menos ele precisa ser coerente com isso. Mas, diferente do processo de educação, que é uma coisa difícil, é uma coisa árdua, é necessário trabalho. Aqui, para isso dar certo, não é necessário trabalho, é necessário você deixar rolar. Então, tem um professor que não entende bem o que ele está fazendo, tem outro que entende mais, mas todo mundo não está contribuindo de maneira eficaz localmente, eficaz de maneira focada, mas quando você soma as várias ações de todos os professores da cidade de Campina Grande com o pessoal da mídia, com o pessoal da universidade, está todo mundo fazendo porcaria, praticamente, salvo raríssimas exceções, isso no todo sempre vai dar certo, porque já ensinava a escritura, um abismo atrai outro abismo. E aí você tem a figura do professor legal e descolado, irreverente, com tudo que há de melhor para a humanidade, despreza, isso aí é coisa de velho, né? Ovídio, esse pessoal aí, São Tomás, tal. E aí o professor em si, ele já se torna uma dissonância cognitiva e um convite para o aluno para ele não estudar. Porque se o aluno, ou se o professor se iguala a ele, se infantiliza, despreza o conhecimento, não estuda, diz que todo mundo é igual, por que danado você acha que um aluno vai achar primeiro que ele pode melhorar? Todo mundo é igual. Meu professor é igual a mim. Meu professor não sabe de nada. Ele acha que estudar é besteira. Por que é que ele vai estudar? Ele nem concebe a possibilidade de melhorar. E mais, se ele concebesse, ele não sabe como. E, no fim das contas, é sempre mais fácil fazer o mais fácil. E aí, esses são os resultados. A relação do professor e aluno é uma relação de papéis sociais. Não são pessoas reais com pessoas reais. Há uma uniformização da classe. Ninguém é tratado com real respeito, com real identificação. Você tem... além disso, uma uniformização de todos. No fim das contas, os resultados estão aí. Pessoas que podem até estar profissionalmente bem, mas têm inabilidade para todo o resto da sua vida. Mas, mesmo um de gente que chega lá, está muito bem na profissão, conseguiu cumprir todos os ritos sociais, está com tudo bem, tudo em ordem externamente, entra numa crise vocacional, entra numa crise existencial, e hoje em dia o que mais se vê são pessoas com doenças psicológicas. E tudo isso, no fim das contas, gera uma população mais controlável e sem liberdade da história. Se vocês querem um exemplo, eu dei um exemplo antes de Dante Alighieri, de Santo Agostinho, né, e de Ovídio, Rafael Falcão e Boccaccio. Foi um bocado de coisa. Aqui eu não vou ter tempo para dar exemplos, mas eu vou dar só dois. Primeiro, tem um livro do professor Olavo, O Imbecil Coletivo 1 e 2, que ele vai fazer um apanhado de toda a intelectualidade brasileira da década de 90 e tal. E lá vocês podem ver o absurdo que é esses intelectuais que vocês pagam com o dinheiro dos impostos para educar seus filhos.
e às vezes com dinheiro próprio. Mas eu quero ler aqui para vocês, como eu li um poema de Ovídio, eu queria ler um outro poema. E antes de ler esse poema, tem aqui esse currículo do professor que eu vou ler esse poema. Santo Agostinho, eu disse, com 29 anos, ele estava no mais alto posto, ele era professor de retórica do Império de Milão. Esse professor aqui não está muito diferente dele para os parâmetros de hoje. Afinal, ele é pós-doutor na Unisalento, doutor em Coimbra, mestre na faculdade da USP, do Lago São Francisco, é investigador científico da Faculdade de Salento, professor visitante da Faculdade de Palermo, professor de metodologia científica na UEPB, professor nos cursos de prática jurídica e curso preparatório da ESMA da Paraíba, da ESMA de São Paulo, da ESA de São Paulo, e também em produção científica, 3 dezenas de publicação jurídico-científica em território nacional e no estrangeiro, Alemanha, Itália e Portugal, e nas áreas de filosofia, tal. E também ele é responsável pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e da revista peruana, tal. Certo? Agora, eu vou ler um poema dele para vocês entenderem como a coisa está funcionando. Menino pequeno em queimada grande, paradoxos de um destino, letras poéticas de uma memória. Quando criança sonhei, imaginei, vislumbrei, comportamentos para além. Quando adolescente iniciei, procurei, caminhei. Na estrada nada foi fácil, comunicação, ambição, atitudes para além. Na corrida, formação da memória, distinção, construção. O tempo me procura, eu o neguei. Ele retornou e me reformou para além do além. O tempo me avisou, me renovou. Na teologia me glorificou. Quando adulto, ser no tempo, modifiquei, transformei, realizei, para além da vitória. Quando do destino contrariei, enfrentei, determinei. Queimada grande e linda que ficou, no passado de um destino. O além sempre foi o suficiente. Eu cheguei. Queimada grande, o paradoxo do destino. Estou indo. A dor me acompanhou, o sofrimento me alertou. Além, paradoxo, destino. A dor me mostrou, o amor me tranquilizou, a vida me paradoxou. Se Santo Agostinho tivesse passado... eu não preciso... Vocês tiram suas próprias conclusões, certo? Eu não estou dizendo nada aqui. Mas eu acho que se Ovídio tivesse passado pela faculdade, talvez ele tinha escrito isso aí. Veja a beleza da métrica, a sonoridade, como está tudo certinho, como diz, em profundidade, tal coisa. Eu vou até talvez tomar o dever de comentar esse e consignar em livro depois. Mas como eu disse, a educação... Oi? Sim, a pessoa, não sei se vocês sabem, mas é uma pessoa que tem muita saudade de Kelson. Sempre. A gente tá rindo aqui, mas assim, vocês entendem quão absurdo é isso? Vocês entendem quão absurdo? Isso aqui eu não roubei de um caderno dele escondido, não. Ele publicou, ele achou que isso era mérito, certo? Para você ter a noção de como uma pessoa, que não é só no Brasil, o cara foi lá e recebeu pós-doutorado em todo canto. Ele está lá como professor coadjunto do Instituto Max Planck na Alemanha, etc. E esse cara achou que era mérito escrever isso. Isso é uma aberração, isso é um absurdo. E quando vocês pensam em colocar seus filhos na faculdade, ou vocês pensam para ir para Coimbra, que deu doutorado honoris causa a Lula, vocês vão pegar esse tipo de pessoas para ensinar vocês, esses analfabetos. Está entendendo? Aí tem vários outros problemas na educação do Brasil que eu não vou ter como falar hoje aqui, certo? Mas eu vou preparar outra coisa depois. A gente tem instabilidade nas relações sociais, culto ao símbolo, ao passo que você despreza o conhecimento, o caos civil, imitação por imitação, aceitação, desejo de aceitação social exacerbada, e todo mundo, no fim das contas, é burro e covarde. Então, voltando depois desse paralelo que eu procurei fazer, à pergunta inicial da palestra. Educar para quê? Em primeiro lugar, você quer que a educação seja a sua e a dos seus filhos e das pessoas mais vulneráveis da sociedade, ela seja uma educação
para que você seja simplesmente uma pecinha social ordinária que pode ser removida e que sirva para o mercado de trabalho, ou para o governo, ou para quem estiver no poder? Ou você quer formar-se e formar os seus com uma pessoa humana inteira? E essa pergunta pode ter outro sentido. Ela pode ser, por que danado eu vou me educar? Né? Danado de se educar. Primeiro porque a educação é o que dignifica e eleva o homem. Você, como ser humano, o que difere você de todos os outros animais é justamente a sua capacidade de se ligar mais profundamente ao supremo bem. Platão já dizia isso. E veja bem se não é essa a verdade. Tudo que a gente faz está meio que levado para isso. As pequenas atitudes que a gente faz com vontade e com prazer. É porque a gente está buscando nelas o bem. Mas termina que você faz ela e você vê que você não encontrou o bem. E você faz outro, e 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 faz outro. Você sempre vai ver que você não vai encontrar o bem. Porque dentro de nós, na nossa própria capacidade humana, na nossa própria natureza humana, existe um anseio pelo supremo bem. E esse supremo bem vai ser conseguido nesse mundo como? Vai se aproximar desse mundo como? Mário Ferreira dos Santos dizia que não é possível chegar ao supremo bem. É como uma curva que se aproxima, mas nunca toca. Mas você vai fazer isso quando você cumprir sua vocação. Quando você levar à tona o melhor de você, quem você é como pessoa, e você levar isso ao longo do tempo com sua vida, com seus atos. Que no fim das contas é o objetivo primeiro da educação, é levá-lo à capacidade de fazer isso. Também porque, já dizia a Escritura, no princípio era o Verbo, o Logos divino. Deus é isso. Certo? Deus é conhecimento, Deus é palavra. E não à toa, não é normal para um ser humano desprezar o que a humanidade já fez. A possibilidade humana que já teve. Ou seja, se esse pessoal já foi tão maior e tão melhor que nós, por que é que a gente acha que a gente está livre de buscar isso? E de quebra, quando você busca essas coisas, você acaba conhecendo melhor a realidade e lidando melhor com tudo. Com relacionamentos, com trabalho, com pensamentos, sentimentos. Eu ia falar de outras coisas. Por exemplo, só aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para não ficar tão solto. Como é que você melhora a relação com os seus sentimentos e com os seus pensamentos quando você se educa? Dia desse, eu li um livrinho chamado Tratado sobre o Desânimo. É um livrinho, acho que do século passado, não sei. Mas tinha lá um parágrafo muitíssimo interessante que ele falava assim... O desânimo, ele não é um efeito das coisas que você faz somente. Ele pode ser uma tentação, uma paixão, ou seja, uma ação que você sofre. Então, só por você considerar essa possibilidade em relação a um sentimento que é muito difícil de lidar, quando você está triste, quando você está deprimido, quando você está muito cabisbaixo, sem força para fazer nada, se você considera essa possibilidade, peraí, será que isso aqui eu não estou tomando tão fatalmente, eu estou triste, eu não posso fazer nada, mas será que isso aqui não é algo que está sendo me feito para que eu não faça nada? E se você conseguir não prestar tanta atenção àquilo, se desviar, não ligar para os seus pensamentos, você não tem como lidar melhor com aquilo? Então, só o fato de você se educar, ler essa coisa dessa maneira, você já conseguiu lidar com um problema gigantesco da nossa sociedade hoje. Avalie se você se educar de verdade. A gente tem aqui uma tendência no Brasil que é também você primeiro resolve os problemas, depois você fica inteligente. Então, eu acho que isso é uma burrice tamanha, né? É difícil resolver as coisas sem você entendê-las. Mas, para fechar nossa palestra, eu queria voltar para as pessoas reais. Como eu estou aqui pregando a todo momento, que eu estou falando uma pessoa real para pessoas reais, não faz sentido eu simplesmente dar uma palestra como se eu tivesse falando para São Tomás de Aquino, como se ele fosse meu professor e estivesse apresentando um trabalho para ele, como se eu estivesse no Congresso Britânico, né, essas coisas. Eu estou falando para vocês. Diante de tudo isso que eu expus, vocês vão ter 3 opções, certo? Vocês podem não ter entendido bem o que eu quis fazer. Vocês podem não ter entendido muito bem
o abismo que há entre a educação e a deformação que a gente recebeu. Vocês podem não ter entendido o que é que vocês podem fazer e tal, mas deixa eu dizer uma coisa, se você não entendeu, você não tem o direito de dar de ombros. Ah, não entendi, melhor ainda, né? Eu não tenho responsabilidade, como muitas vezes as pessoas fazem, porque isso seria uma ignorância ainda mais culpável. Se você entendeu e você não está nem aí também, vai dar de ombros, aí pior ainda, né? Lembre daquela parábola dos talentos de Nosso Senhor, se você é cristão, que deu um talento a cada um, deu um talento a um, deu 5 a outro, deu 10 a outro, e depois quando voltou, o que tinha recebido um tinha enterrado. E ele disse, meu querido, eu dei o talento para você produzir aí, já que você não produziu, né, você agora vai ficar preso. E os outros que produziram, receberam os 5 talentos, utilizaram bem daquilo e agradaram a Deus. Deus não nos criou, nós não estamos aqui nessa realidade, nessa situação específica por acaso. Não adianta essa coisa de ficar chorando e lamentando, como era bom a educação naquele tempo, esse menino falou aí e tal. Não adianta, sabe por quê? Porque se Deus quisesse, porque Ele é onipotente e onisciente, Ele tinha colocado você como um aluno de São Tomás de Aquino, ou de Vigílio, ou de Quintiliano. Mas Ele não quis, Ele colocou você nessa situação. Então você tem alguma coisa para fazer a respeito. E se você entendeu o que eu estou falando e quer fazer algo a respeito, eu vou tentar dar algumas diretrizes pela própria experiência e pelo que eu venho aprendendo ao longo desses anos. O que é que a gente tem que fazer? O primeiro passo é, quando se trata de gente, de ser humano, não adianta inventar. Você querer criar moda e você querer, vamos lá tentar novas pedagogias, vamos ver, não sei o quê, é muita irresponsabilidade. Porque o resultado disso é uma vida humana, é um ser humano. Então, o primeiro passo a gente tem que... A coisa deu certo durante 20 séculos, pô. Por que a gente vai desprezar isso? A nossa primeira obrigação é tentar voltar a essa tradição da educação verdadeira. Depois, a gente tem que utilizar o que a gente tem. Tempo, dinheiro, esforço e estudo. Por quê? Essa situação é calamitosa. Isso é... Talvez não, certamente é pior do que as pessoas sendo assassinadas diariamente. Por quê? A morte do corpo é melhor do que a corrupção da alma. Quantas e quantas crianças e quantas pessoas estão perdidas na vida por causa desse tipo de deformação, de todos os lados. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você tem que ter uma sequência correta de estudos. Não adianta você querer pular para liberalismo econômico, política, não sei o que lá, conservadorismo inglês, não sei o que, sociologia, filosofia. Você não vai entender nada, meu querido. Você pior, talvez você acredite que você esteja entendendo. Aí você vai ter a vaidade de ter aquele monte de coisa na sua cabeça, sem que você não passou pelo processo natural. Não à toa, as artes liberais, elas têm uma sequência normal. Não era uma coisa assim, vamos lá estudando qualquer coisa. Existia uma sequência. Trivium, gramática, retórica e lógica. Quadrivium. Depois era que você estudar filosofia, depois você ia especializar. Então, natural que a gente precise desenvolver as capacidades primordiais que nós temos, que é a cognição, a virtude, desenvolver nossa imaginação, colocar essas possibilidades humanas na nossa cabeça, para que a gente possa resolver qualquer outra coisa. Depois, tem algumas poucas pessoas que podem ensinar. Eu citei aqui algumas que lidam mais com essa questão da educação, que é o professor Olavo, o professor Falcon, o professor Gugel, o professor Nadalim e o professor Escocinho. Graças a Deus a gente vai trazer 3 deles esse ano aqui em Campina Grande. O primeiro que está ali vai vir logo após. Segundo, outra coisa, é necessário que você procure criar uma verdadeira amizade com quem já está fazendo alguma coisa. Como diria São Tomás de Aquino, a verdadeira amizade se dá entre as pessoas que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. É necessário que, criando uma amizade com essas pessoas que estão buscando sair dessa deformação generalizada, dessa pequenez, queiram realmente fazer algo de glorioso com suas vidas, que essas pessoas se unam, se criem uma verdadeira amizade e criem também um ambiente são, onde elas poderão conviver, desenvolver e fazer com que seus filhos também sejam educados e qualquer outra pessoa vá para lá, que vá para lá.
E eu não posso ter falsa modéstia ou frescuragem, e o que nós estamos fazendo aqui no Instituto Borborema é precisamente isso que nós estamos tentando. Graças a Deus, eu acho que em alguma medida estamos conseguindo. É necessário também que a gente tenha respeito intelectual por quem realmente merece. A gente respeita todo tipo de palhaço porque tem um diploma ou porque tem um cargo. Agora, uma pessoa que é realmente virtuosa, inteligente, etc., todo mundo despreza. Por quê? Porque todo mundo é burro. É isso que acontece no Brasil. Todo mundo é burro. Você vê empresários riquíssimos, você vê gente com poder que chega diante de uma pessoa mais inteligente que ele e, por frescuragem, não quer respeitar, e depois o que acontece? Ele se lasca, porque ele não escutou e porque ele não aprendeu. No fim das contas, o mais importante e o mais essencial de tudo: humildade, sinceridade e coragem. Por quê? Só o movimento consciente e voluntário de cada um é que vai possibilitar que você chegue a uma verdadeira educação. Ninguém educa propriamente outra pessoa. Você dá o primeiro empurrão, você leva os primeiros passos, mas se aquela pessoa quiser rejeitar tudo aquilo, ela vai rejeitar. Então é necessário que você que viu toda essa situação, que você possa, por si mesmo, tomar essa atitude, ter a firmeza moral e a consciência para você fazer alguma coisa a esse respeito. E é isso aí, galera. Obrigado.